Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 546 e minguando até 744 dias, 13 de junho de 2025. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 544, Os Quatro Planos Espirituais das Palavras, parte 14, A Consciência da Vida, parte 4. Eu dividi esse título em quatro repartições, quatro subtítulos. Vocês acompanhem tudo que está sendo dito e deixa de ser essa vítima social. Eu sempre deixo na descrição um blog que antecedem a esse, também deixo na descrição um blog que antecipe a esse, e também deixo uma referência desse título, e também vou deixar um título, uma abertura do subtítulo e uma referência do subtítulo da mesma forma. Eu vou deixar, né, uns 6 blogs diários, vou colocar 6 blogs diários de referência para que vocês possam ter essa praticidade, né. Se você quer ver aonde começou o título, né, esses 4 planos espirituais, você vai estar na descrição. Em todos os blogs diários eu coloco a abertura desse título, né, para que vocês possam acompanhar. Às vezes você tá dentro do YouTube ali, pegou esse blogs, né, por meio, aí você quer saber o que fora dito no princípio desse título, vocês vai ter a praticidade fazendo essa interação, né, sobre aquilo que tem dentro, né, deste blog diário, né, daquilo que está dentro da descrição deste vídeo, ok? A descrição, eu gosto muito de trabalhar com a descrição do vídeo, né, para dar referência, para dar consciência naquilo que está sendo produzido dentro do blog diário. Isso é de grande importância, ok? Eu sempre tenho por hábito fazer, né, 4 blogs diário de uma forma expressiva, com uma expressão livre, né? E depois eu faço uma leitura corrida sobre os 4 blogs diários no que for apresentado a expressão livre, né? Sobre tudo aquilo que vier a ter dito nos 4 últimos blogs. Esse já é o segundo blog, então, né, quando chegar o quarto, eu vou fazer a expressão corrida, né, a leitura corrida, que ela explica muito tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Essa forma de conscientização, ela é muito, muito interativa, muito importante para que vocês possam ter as suas, né, as suas relação sobre esse conteúdo, né, sobre esse contexto diretamente, você relacionar o contexto diretamente, é porque quando eu estou fazendo essa expressão livre, eu coloco muito aquilo que eu estou relacionando socialmente. Se vocês fizerem acompanhamento sobre a leitura corrida, por exemplo, vocês podem relacionar aquilo que vocês relacionam socialmente. Aí vocês vão entender, ah, é assim mesmo. Então, entenda, a forma que vocês vai ter consciência, tudo isso é para ter praticidade, para que vocês possam ter consciência de todas as formas, ok? Vamos então para a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que tem dentro da dimensão social, né? Essa formação de Cristo, ela tem uma delicadeza muito grande, né?
por causa desse corpo emocional, certo? O o sexto, né, aqui que é esse corpo emocional, naquele tempo, Deus viera ter habitado no corpo Adão, a consciência de Deus, né, então, à medida que ele sofreu um sacrifício aqui no sexto milênio, então ele levou todos os outros corpos em juízo, criando esse Cristo, formando esse Cristo, certo? Criando esse poder negativo para levar todos os outros corpos em juízo. Aí, a partir disso, tudo ia ser atos manifestos da nossa consciência, ato manifesto da nossa consciência interior, aquilo que nós somos, relatividade para esse nosso corpo emocional, entregando isso numa consciência espiritual para o relacionamento social, criando essa relatividade, né, sobre uma coisa negada, coisa aceita, certo? Tudo na forma expressiva mesmo, certo? Não é nada que você possa interagir emocionalmente a outro corpo, nada disso, certo? Entenda isso. Então, isso aqui ganhou uma complexidade, fazendo a união sobre essa ideia sobre os atos manifestos dos corpos com o ato manifesto de Deus, que é o poder de Deus. Esses dois atos, atos manifestos dos corpos e atos manifestos do poder de Deus, Cristo e anticristo, ok? Esses são os dois poderes negados, eles não precisam ser negados, não precisa. Eu não preciso negar Deus, eu não preciso negar o meu corpo, o meu relacionamento social, outra pessoa que está do outro lado. Eu posso fazer relatividade com a interação sobre essa grandeza, é o poder de Deus. Eu posso fazer uma relatividade com outro corpo emocional, manifestando os meus verdadeiros sentidos, o meu verdadeiro sentimento, né? Essa nossa consciência interior, aquilo que nós somos, relatividade desse corpo emocional, certo? E manifestando isso em uma consciência espiritual, no ato manifesto, sendo gloriado com Deus e com outro corpo emocional. Hoje os atos que são conscientes, eles estão sendo gloriados com Cristo. O Cristo, ele não é um poder, é um ato manifesto deste poder para que Deus possa levar todos os outros corpos em juízo. Entenda a diferença, isso é muito interessante que vocês compreendam. Duas coisas muito interessantes para vocês compreender. Todas nossos atos são expressivos. Ato manifesto de Deus, expressivo. Ato manifesto do corpo, expressivo. Você entende o que eu quero dizer? Você entende que nós não temos inimigos? Nós não temos inimigos. Nós nos fazemos inimigo de nós mesmos. É isso. Nós nos fazemos inimigo de nós mesmos. Aí, o Cristo, ele é apenas o ato manifesto desse poder de Deus para que Deus possa levar nossos corpos em juízo pela uma relatividade dos atos manifestos e aquilo que possa ser real para nós. Palavra da vida, glória de um corpo comum. Palavra da vida no interior, ato manifesto, glória de um corpo comum. Os blogs diários, tudo vem falando isso em repartição. Tudo isso de uma forma compreensiva, ok? Muito interessante. Quando, há um tempo atrás, né, quando eu estava formando essa minha consciência no tempo, né, eu ainda, né, 29 anos, ali por 29, hoje eu estou com 44, 29 anos de formando, e eu ficava olhando para o tempo, eu falava assim, monstro, o homem não tem monstro, né, Deus é esse monstro, né, que grandioso, né, que leva todas as pessoas em juízo. Ninguém tem inimigo aqui. Nós não fazemos inimigo. O que eu quero dizer? As pessoas dão esse poder negado para uma pessoa, um corpo emocional. Um corpo emocional. Ah, o homem, sei que tem lá. Deus, ele tem poder sobre o bem e sobre o mal. Deus está acima do bem, sobre acima do mal. Deus, né, as pessoas têm que temer a Deus. É isso. Deus, ele é esse monstro que as pessoas temem de uma forma equivocada, porque ele é grandioso. Você não precisa de entender das suas maldades, vocês precisam entender do seu bem.
À medida que você vai entendendo da sua maldade, aí então você vai dando esse poder negativo, e ele vai cair no tempo aí, ó. Tudo é criação de Deus, todas as coisas é criação de Deus. Você entende o raciocínio? Que os nossos atos manifestam é Ele que nos condena quem nós somos, dando poder por uma coisa que muitas das vezes nós se tornamos isso para representar a qualquer coisa negativa dentro da sociedade. Mas que o que eu quero dizer? Deus é limpo, Deus é puro, né? Os nossos atos manifestos são Ele que nega essa grandeza dele, essa realidade bonita demais, né? Esse juízo que Ele determinou sobre o Cristo, que é lindo, eu amo muito. Eu sempre digo isso quando eu falo em Cristo. Aqui está o juízo de todos os corpos, pelo aquilo que eles manifestam dentro da sociedade. Coisa boa, coisa ruim. É coisa boa? É o próprio Deus. É coisa ruim? É anticristo, aquilo que as pessoas manifestam de mal dentro da sociedade. Aí pode entrar em ato consciente, inconsciente, são coisas ruins e coisa ruim. Tá aí. Mas aí Deus usa tudo isso aí e manifesta a sua grandeza, né. Olha só que bonito, Cristo. Aí você vai dizer: "Onde que está a grandeza de Deus?" Aqui, ó, o Cristo. É aqui, é aqui, é aqui no Cristo. Por que que eu dou referência muito a Ele, né? Por mais que nós somos consciência, temos a santidade de Deus, digamos assim, as pessoas, elas confessam o mal de um do outros, né, eles não são um monstro, Deus é o monstro, é a grandiosidade de todos os reinos, de todas as coisas dentro da sociedade, Deus está acima do bem, está acima do mal. Vocês entendam? Antigamente nós era só uma vítima de um corpo, maldoso, onde o outro fazia maldade, assassinato, né, pegava um corpo a sacrifício para exemplificar. Não, aqui Deus levou todo mundo em juízo, todos os corpos emocionais. A grandeza, a grandiosidade, a monstruosidade dessa grandeza divina. Entenda isso. Todas as coisas pertencem a Deus. Não existe monstro dentro da sociedade. Não acha que o seu irmão é o seu inimigo. Não pense isso. Não pense, meu irmão é inimigo. Porque quando você pensa que ele é o inimigo, você se torna inimigo dele, porque os seus atos emocionais, ele vai se manifestar essa monstruosidade desse poder que está negado, é só isso, né. O homem ele se torna esse mal, porque ele tem essas mesmas capacidade de manifestar coisas boas, coisa ruim. Aí as nossas consciência, elas vai nos alinhando junto com aquilo que Deus está apresentando sobre o juízo, sobre o julgamento, sobre o Cristo dele, sobre o ato manifesto desse poder, deixando os corpos flexionados, permitindo esses corpos flexionados. Se você quiser entender isso mais uma vez, vamos lá. Sexto milênio, Deus estava aqui no ato manifesto, criando uma relatividade daquilo que poderia ser a glória de um corpo comum e aquilo que poderia ser uma coisa negada para o seu poder. Hum? Mais uma vez, aí você acha que Deus, com essa grandeza, com esse poder grandioso, ele se permitiu, né? Ele se permitiu ou ele foi apenas uma vítima? Ele permitiu, simplesmente isso. Se permitiu. Ele tem o poder, tem o controle sobre o bem e sobre o mal. Então tá aí. Aí vocês tiram as suas conclusões sobre isso que eu estou querendo dizer. Então aqui todos nós fomos em juízo. Nós entramos em juízo pelo um poder negativo, por uma coisa que Deus levou todos nós em juízo. Vamos então entrar para a expressão livre sobre esse contexto diário, né? Blog de 544, né? Fazer expressão livre sobre ele, né? Como eu tenho dito, eu gosto sempre de estar dizendo isso. Eu teve aberto esse blog falando, a expressão livre é tudo aquilo que é a formação de Cristo, tudo aquilo que já tem dentro da sociedade, aquilo que é a dimensão social. Dimensão social hoje ele vem representando pelo anticristo, a formação de Cristo ele vem representando pelo esse ato manifesto de Deus, né, no corpo emocional Adão. É isso que eu estou explicando o tempo todo sobre essa ideia da monstruosidade, né, da grandeza de Deus, né, de ter essa poder sobre o bem, sobre o mal, grandioso, muito bom.
ama muito. Vamos então para este contexto. O Espírito de Deus pode ser uma realização de um corpo emocional, sendo que a realização vai representar o tempo presente desta realidade. E que, no tempo de profetizar, este ideal ganha uma complexidade na sua realização por causa da negação do corpo emocional, e que inverte a sua realização. Às vezes deixa de ser de às vezes deixa de realizar com o corpo emocional para se realizar com o espírito. Às vezes deixa de realizar com o espírito para se realizar com o corpo emocional. E com muita sabedoria, o mentor consciente, ou se quiser, pode ser profeta, pode se manter se realizando com os dois no mesmo tempo, isto sim, com interação da relatividade do ato manifesto, por uma habilidade mental e que esteja acima de vossa relação emocional de se satisfazer emocionalmente por um ato e que seja emocional, e se mantendo acima com uma consciência ativa e livre deste seu corpo emocional e tendo mais prazer nas coisas que são de Deus do que as coisas que possa ser emocional. Isto explica que esta consciência é 100% ativo para Deus. Muito grandioso, né? Eu eh, senti essa necessidade de ter aberto o blog daquele jeito, e isso vai explicar muito nesse contexto, né, de vocês compreender isso. Daquela formação isso é uma continuidade, né, eu não estava esperando que ia dizer isso, mas olha só que interessante. Vamos por parte, vamos lá. O Espírito de Deus pode ser uma realização do corpo emocional? Pode ser. Quando é que ele possa ser uma realização desse corpo emocional? Aqui, Deus está aqui, eh, né, ganhando uma relatividade com o corpo emocional, Adão no sexto milênio, certo? Então ele cria uma relatividade à glória de um corpo comum, né? É uma glória de um corpo comum, uma relatividade. Estava relacionando isso à sociedade. Sendo que a realização vai representar o tempo presente desta realização, né? Aquele tempo, sexto milênio, é uma realização, né? Sendo que a realização vai representar o tempo presente desta realidade, né? E, o, e que no tempo de profetizar, este ideal ganha uma complexidade na sua realização. Você entendeu? A princípio, o contexto diz: pode ser uma realização, pode ser, não é nada certo. Aí no fim ele diz: olha, que no tempo real de profetizar, este ideal ganha uma complexidade na sua realização, né? Por que que ele ganhou uma complexidade? Porque, primeiro, que o corpo emocional foi o sacrifício, então ele deixou de ser uma relatividade, então o tempo parou, porque ali nós estamos sinalizando o tempo, que todos os corpos vão entrar em juízos pelo um poder negativo daquilo que Deus é, por uma coisa negativa, de tudo aquilo que Deus é, né? Então essa possibilidade de ser e não ser, então ganhou uma relatividade, né, e uma complexidade sobre aquilo que possa ser e sobre aquilo que não possa ser. Entenda isso? Então, essas dúvidas levou todos os outros corpos em juízo. E todos entraram em juízo, né? Aí entrou em juízo, aí cai direto na força da união, ok? E que no tempo de profetizar, este ideal ganha uma complexidade na sua realização, por causa da negação do corpo emocional. Olha, se as pessoas negaram a relatividade de Deus no sexto milênio, né, Deus também negou essa relatividade do corpo emocional. Se Deus negou, então ele cria uma consciência para o seu poder. Criou uma consciência para o seu poder, qual que seria essa consciência? O Cristo. Ele criou o Cristo. Cristo. E o anticristo ele vem flexionado automaticamente, né, no lugar da glória de um corpo comum, ele vem negado sobre o corpo emocional de Adão. E que hoje ele, né, ele está se dividindo em duas línguas, né, consciência interior, consciência exterior, né, e, e que hoje
né, quando elas estão negadas, ela cai tudo na força da união, ela cai tudo dentro do Cristo para que as pessoas possam se unificar pelos mesmos juízos, para ganhar uma nova consciência, para ganhar uma nova relatividade, para ganhar várias formas, né, de interações para que nós possamos fazer as coisas que sejam corretas para nós, ok? Então Deus os corpos emocionais sacrificou o corpo, os corpos negaram, Deus também negou, então formou o Cristo, formou o Cristo. Então vê que acontece mais para frente, ó, e que inverte a sua realização, que inverte a sua realização. Às vezes deixa de se realizar com o corpo emocional, né? Aqui, vamos parar aqui. Às vezes, não, vamos falar diretamente daquela consciência que nunca morre. Deus. Deus é a consciência que nunca morre. É o poder que nunca desfaz, que ele é Deus, que ele é grandioso, né? Que ele é a realidade do mundo, a grandeza, o poder de Deus é a realidade de todo mundo, não vai mudar. Entenda que, então, a partir daquele momento que Deus negou esse corpo emocional, por exemplo, né, que formou um Cristo, criou um poder negado para o seu poder, aí ele levou todo mundo em juízo. Mas aí Deus pode voltar a se realizar com um corpo, com outro e com todos, consciência interior. Deus é a realidade da nossa consciência interior, dos fragmentos da vida, daquilo que nós somos interiormente. Deus é isso dentro de nós. Entenda isso? Às vezes deixa de se realizar com o corpo emocional para se realizar com o espírito, né? Às vezes deixa de realizar com o espírito para se realizar com o corpo emocional, se invertendo. Deus ainda continua vivo dentro de nós. Nós somos limpos, nós somos puros, nós somos atos manifestos de Deus, né? Hoje nós somos atos manifestos de Cristo, levando todos os outros em juízo, né? Mas nós somos atos manifestos de Deus. Na realidade, nós somos atos manifestos de Deus. Grandioso, muito bom, ok? E com muita sabedoria, um mentor consciente, ou se quiser, pode ser profeta. Pode se manter se realizando com os dois ao mesmo tempo. E isto sim, com interação e relatividade do ato manifesto. Não é interessante isso, né? Vamos ler de novo. E, e para, né, depois que nós entendemos, né, vamos lá, para se realizar com outro corpo emocional, né? Às vezes é espírito, às vezes é corpo emocional, ganhando uma relatividade sobre tudo que está sendo, né? Vamos entender isso, tudo que nós estamos relacionando. E com muita sabedoria, o mentor consciente, com muita sabedoria, o mentor consciente, se quiser pode ser profeta, pode se manter se realizando com os dois no mesmo tempo. Aqui está a riqueza do homem. Vamos dizer isso. Com muita sabedoria, o mentor consciente, riqueza, consciência, riqueza. Ou se quiser, pode ser profeta, pode se manter se realizando com os dois no mesmo tempo. Qual que seria esses dois, realizando com os dois? Eu sou ato manifesto do poder de Deus, da glória de Deus, né? Eu sou ato manifesto do Cristo, né? Para que todos os outros possam, né, ter consciência sobre aquilo que possa ser bom e possa ser ruim. E também possa ser o ato manifesto daquilo que eu quero socialmente. Eu tenho que, de uma certa forma, tipo assim, muitas pessoas, ela tem as suas realizações próprias, independente, de uma certa forma. Independente, assim, não totalmente independente. Sabe quando você, às vezes, não quer uma coisa e você sabe que isso está negado, você vai porque você dedica ao seu amor a alguém, e mesmo assim você se esforce, né? Porque você sabe que isso vai ser um bem de determinada situação. Mas, além disso, nós temos uma outra forma de nos realizar fora desses planos espirituais, né?
Sei lá, existe uma complexidade, né, para que vocês possam compreender isso. Então nós temos aí nós podemos ser o ato manifesto de Cristo e podemos ser o ato manifesto de Deus. E podemos também ser o ato manifesto daquilo que nós queremos, independentemente de qualquer trabalho social, digamos assim. Acho que isso explica muito bem. De qualquer trabalho, social, né. Sei que a sociedade está negada. Vou comprar um sítio para mim, vou me esconder num lugar aí onde que ninguém me vê e tá bom. Eu não preciso ser reconhecido, né, eu não preciso ser famoso para mim ser quem eu sou. Eu sou o que sou, né, não muda nada para mim. Estou dormindo, estou feliz. Tenho consciência, sou rico, né. Estou passeando, né, por um lugar com minha família, com outras pessoas, quem eu goste, né, que eu tendo realização, eu estou feliz lá, né. Estou trabalhando, ganhando meu dia, meu pão de cada dia, estou me realizando, estou feliz, né. Então, entenda isso. Aí, esses são as realizações pessoal fora do trabalho social, só fora do ato manifesto do Cristo, fora do ato manifesto do anticristo, só foi ganhando essa realidade, essa realização precoce fora dos nossos trabalho social, digamos assim, entenda isso. Então ele pode ser os 2, certo? Ele pode ser os 2. No tempo, hoje em dia, o que que eu quero dizer? Hoje em dia ganha muita complexidade por causa do julgamento, por causa do juiz, né, daquilo que nós estamos, se aplicando ao trabalho social, que hoje é uma coisa negada, coisa aceita, coisa negada, coisa assim, e ganha mais uma complexidade, ganha em complexidade. Mas vamos supor que nós estamos num tempo bom. A nossas manifestação as nossas realização serão o mesmo que o poder de Deus, serão o mesmo que a grandeza de Deus, toda essa sociedade linda. Mas hoje ganhamos complexidade por causa de quê? Por causa do ato manifesto do Cristo e do anticristo. Aí o que você pode se manter no trabalho social pela uma realização e tudo vai se tornar a mesma coisa. O ato manifesto de Deus e o ato manifesto do homem vai ser as mesmas coisas, vai ser as mesmas realidade, as mesmas realização. Deus vai estar realizando em cada corpo em específico, vai ser uma coisa única para todo mundo. Então vai ser bem interativo com um, com outro, sei lá, certo? Vai depender de como se as pessoas vai se aplicar, né? Não vai significar que não vai ter uma ou duas pessoas que possam atrapalhar essas coisas, sim, vai ter, sempre vai ter, né. Entenda isso. Isto sim, com a interação da relatividade do ato manifesto por uma habilidade mental e que esteja acima de vossa relação emocional, de se satisfazer emocionalmente por um ato e que seja emocional. Aqui eu estou ganhando dando a referência desses atos manifestos, seja sempre uma espiritualidade. Veja que o contexto que deu a continuação, vamos voltar aqui desde o início, ó. E com muita sabedoria o mentor, consciente, ou se quiser pode ser profeta, pode se manter se realizando com os 2 no mesmo tempo. Isto sim, com interação e relatividade do ato manifesto. Nada de corpo emocional, com interação da relatividade do ato manifesto por uma habilidade mental. Habilidade mental é emocional? Não. É uma coisa que nós estamos vendo, não, é espiritual, né. Por uma habilidade mental e que esteja acima de vossa relação emocional, nada que seja emocional, certo? De se manifestar emocionalmente por um ato e que seja emocional, né. Nossa, a no e que esteja acima de vossa relação emocional, de se satisfazer emocionalmente por um ato e que seja emocional. Está acima desses atos emocionais e se mantendo acima com uma consciência ativa, livre deste seu corpo emocional, livre, está livre, essa consciência espiritual está livre, certo? Muito bom. Liberdade para ela, deixa ela livre, certo? Não volta para o seu corpo em tempo de crise que vocês vão brigar um com o outro, vão matar, vão roubar, vão fazer tudo, ok?
e tendo mais prazer nas coisas que são de Deus do que as coisas que possa ser emocional. Isto explica que esta consciência é 100% ativa para Deus. Quando eu falo da consciência que esteja acima, eu estou falando do ato manifesto e que seja essa glória do corpo comum, a verdade na presença do corpo. Aí, o que que acontece? Mesmo eu tendo a consciência nos meus atos manifestos, eu vou conseguir sentir este meu corpo, eu vou conseguir sentir esse meu corpo, certo? Eu vou conseguir sentir ele, mas não pelo aquilo que, né, de uma certa forma, por aquilo que a minha esposa represente para mim, vamos dizer isso, não pelo aquilo que a minha esposa represente para mim, mas aquilo que eu represente para ela. Aquilo que eu represento para ela, uma consciência dessa relatividade, desse ato manifesto, fazendo aqui um escudo, uma proteção para aquelas pessoas que dependem de mim, que depende desta minha relatividade, dessa minha intimidade com o poder e com a glória de Deus, e que hoje ela vem no ato manifesto de Cristo, certo? Ela vem no ato manifesto de Cristo, o poder negativo de Deus. Para que você mantenha no trabalho social, você tem que se manter no Cristo e no anticristo. Para que você mantenha uma relatividade, você tem que manter no poder de Deus e na sua consciência, naquilo que é relatividade para você, para que você possa sentir o seu corpo de uma forma, nos seus dons espirituais, para que você possa, de uma certa forma, dar consciência, né, criar uma relatividade, né, oposta daquilo que a sua esposa possa sentir o corpo dela e daquilo que você possa sentir essa consciência da grandeza por Deus. Naquilo que se diz no final desse texto, isto explica que a consciência é 100% ativa para Deus. E mais, que explica mais ainda, e sendo assim, vamos ler tudo completo. E tendo mais prazer nas coisas que são de Deus do que as coisas que possa ser emocional, né? Isto explica que esta consciência é 100% ativa para Deus. Vou falar isso de outra vez. Eu tenho prazer aqui nesse poder negativo de Deus que leva todos os corpos em juízo, deixando eles friccionados, leva eles todos em juízo, e eu tenho prazer nesse poder de Deus, nessa grandeza, nesse tudo aquilo que Deus criou, certo? Porque isso aqui é um ato manifesto daquilo que Deus levou todos os corpos em juízo e que na sua criação nós era apenas uma vítima dessas coisas que poderia ser o correto, que poderia ser uma glória, que poderia ser uma grandeza, nós éramos uma vítima apenas. Hoje não. Deus é a grandiosidade desse tudo que está sendo dito aqui, né? Deus está levando tudo em juízo, grandioso demais, muito bom, muito amável, muito admirável, muito respeitado, né? Espero que vocês compreendam, certo? Faça esse trabalho de conscientização, é muito interessante. Eu sempre deixo na descrição um blog para que esses blogs diários, 6 blogs diários de referência para que vocês possam fazer o acompanhamento desses trabalhos social em vossas consciências, relacionando isso de todas as formas para que vocês possam se aplicar isso na sua consciência de uma forma correta de conscientização, ok? Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo só se vocês se sentirem, né, hum, realizados. Se vocês não estiverem se sentindo realizados, não faça nada, né, que seja reprovado por si mesmo. Faça uma coisa que vocês aprovem, filtra tudo que está dentro da sociedade para vocês ganhar uma relatividade entre a sua consciência e sobre o seu corpo emocional, interagindo com o tempo presente, né, de tudo aquilo que está sendo o julgamento, o juízo final de Deus sobre todos os corpos emocionais, chegando a uma conclusão nas expressões, né, sobre a língua negada, sobre o poder negado, sobre, né, tudo aquilo que está sendo expressado dentro deste blog diário, para que vocês possam ter consciência em tudo, certo?
Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.